aqueles que nos assistem pela internet, da mesma forma, é uma alegria para nós compartilhar a palavra e saber que a palavra de Deus caminha muito mais do que aquilo que nós imaginamos. Você que nos visita pela primeira vez, mais tarde vamos falar com você. Mas seja bem-vindo e que Deus fale ao seu coração. Vamos orar, irmãos, mais uma vez. Pai bondoso, nós estamos na Tua presença, com o único objetivo de engrandecer o Teu nome. Assim como fizemos até agora, através dos cânticos, do louvor, da leitura da Tua palavra, e o Senhor já falou profundamente ao nosso coração. Nós pedimos que a Tua graça continue iluminando as nossas vidas. Dê entendimento ao nosso coração. Abra, Senhor, o entendimento da nossa mente, para que recebamos a Tua palavra, Senhor, segundo aquilo que o Senhor quer realizar no nosso coração. E que esta palavra não fique somente na mente, como um conceito, mas que ela caia ao nosso coração e em nossas mãos, em nossos pés, na vida prática do dia a dia. Receba a nossa gratidão, é a nossa oração, em nome de Cristo Jesus. Amém. Isaías capítulo de número 40, eu vou ler todo o texto, embora não façamos a meditação em todos eles, mas nós iremos precisar da primeira parte desse capítulo para trabalhar do versículo 12 ao versículo 31. E a palavra de Deus nos diz assim: consolai, consolai o meu povo, diz o vosso Deus. Falai ao coração de Jerusalém, bradai-lhe que já é findo o tempo da sua milícia, que a sua iniquidade está perdoada e que recebeu em dobro das mãos do Senhor por todos os seus pecados. Vós que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai o ermo vereda, no ermo vereda nosso Deus. Todo vale será aterrado e nivelado, todos os montes e outeiros. O que é tortuoso será retificado e os lugares escabrosos aplanados. A glória do Senhor se manifestará e toda a carne a verá, pois a boca do Senhor o disse. Uma voz diz: clama, e alguém pergunta: que hei de clamar? Toda a carne é erva, e toda a sua glória como flor da erva. Seca-se a erva, caem as flores, soprando nelas o hálito do Senhor. Na verdade, o povo é erva. Seca-se a erva e cai a sua flor, mas a palavra do nosso Deus permanece eternamente. Tu, ó Sião, que anuncia boas novas, sobe a um monte alto. Tu que anuncia boas novas a Jerusalém, ergue a tua voz fortemente, levanta, não temas, e dize às cidades de Judá: eis aí está o vosso Deus. Eis que o Senhor virá com poder e o seu braço dominará. Eis que o seu galardão está com ele e diante dele a sua recompensa. Como pastor apacentará o seu rebanho. Entre os seus braços recolherá os cordeirinhos e os levará no seio as que amamentarem. Ele guiará mansamente. Quem na concha de sua mão mediu as águas e tomou a medida dos céus a palmos? Quem recolheu na terça parte de um éfa o pó da terra e pesou os montes em romana e os outeiros em balança de precisão? Quem guiou o Espírito do Senhor? Ou, como seu conselheiro ensinou, com quem tomou ele conselho para que lhe desse compreensão? Quem o instruiu na vereda do juízo e lhe ensinou sabedoria e lhe mostrou o caminho do entendimento? Eis que as nações são consideradas por ele como um pingo que cai de um balde e como um grão de pó na balança. As ilhas são como pó fino que se levanta, nem todo o Líbano basta para queimar, nem os seus animais para um holocausto. Todas as nações são perante a ele como coisa que não é nada. Ele as considera menos do que nada, como um vácuo.
Com quem comparareis a Deus? Ou que coisa semelhante confrontareis com Ele? O artífice funde a imagem e o ouvires a cobre de ouro e cadeias de prata forja para ela. O sacerdote idólatra escolhe madeira que não se corrompe e busca um artífice perito para assentar uma imagem esculpida que não oscile. Acaso não sabeis? Porventura não ouvis? Não vos tem sido anunciado desde o princípio? Ou não atentaste para os fundamentos da terra? Ele é o que está assentado sobre a redondeza da terra, cujos moradores são como gafanhotos. É Ele quem estende os céus como cortina e os desenrola como tenda para neles habitar. É Ele quem reduz a nada os príncipes e torna em nulidade os juízos da terra. Mal foram plantados e semeados, mal se arraigou na terra o seu tronco, já se secam, quando um sopro passa por eles e uma tempestade os leva como palha. A quem, pois, me comparareis, para que eu lhe seja igual, diz o Santo. Levantai ao alto os olhos e vede. Quem criou estas coisas? Aquele que faz sair o seu exército de estrelas todas bem contadas, as quais ele chama pelo nome, por ser ele grande em força e forte em poder, nenhuma só vem a faltar. Porque dizes, ó Jacó, e falas, ó Israel, o meu caminho está encoberto ao Senhor, e o meu direito passa desapercebido ao meu Deus. Não sabes? Não ouvistes? O Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fatiga, não se pode esquadrinhar o seu entendimento. Faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fatigam, e os moços de exaustos caem. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Isaías, neste capítulo de número 40, principalmente do verso 1 ao verso 11, começa a mostrar ao povo que havia uma esperança. Aquele povo estava no cativeiro. Aquele povo estava no cativeiro. Os irmãos têm muito cuidado comigo. O irmão já falou, toma água. Vou parar, toma água. Aquele povo estava no cativeiro babilônico. E Deus está do verso 1 ao verso 11, usando o profeta Isaías para dizer que este povo teria um alívio. Eles estavam no cativeiro por causa do seu pecado. Eles estavam no cativeiro porque haviam desobedecido a Deus. Eles estavam no cativeiro porque se comportaram mal diante da presença de Deus. Eles sofriam a pena do seu próprio pecado. Mas o Senhor dos Exércitos estava providenciando grandes coisas, porque Ele ama o seu povo. O desânimo e a escravidão que envolvia o povo estavam com os dias contados. Havia esperança. Isaías começa a relatar que a graça de Deus estava começando a permear a vida daquele povo. Isaías começa a dizer que aquele povo deveria parar de olhar para a escravidão, que aquele povo deveria parar de olhar para dentro de si mesmo, que aquele povo deveria parar de olhar para as circunstâncias e que aquele povo deveria voltar o seu olhar para os céus, olhar para Deus, olhar para a esperança, olhar por aquilo que Deus queria fazer na vida deles. E assim Isaías, em outras palavras, diz: resta olhar para cima, resta olhar para as promessas, resta olhar para o futuro glorioso que Deus tem para cada um de vocês. Tirem os olhos das circunstâncias e coloquem os olhos no Senhor, que está acima de toda circunstância. A esperança aguardada por Israel
estava vindo de uma forma muito bonita. Vinha através de João Batista, versículo 3. Aliás, por favor, fique com a sua Bíblia aberta, que eu vou voltar no texto algumas vezes. Vinha através de João Batista, quando Isaías prediz a vinda de João: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo a vereda do vosso Deus. Mas João Batista era apenas um pequeno instrumento. A libertação e a graça de Deus que estava vindo sobre aquele povo, estava vindo através de Cristo Jesus. O verso 5 nos diz que a glória do Senhor se manifestará e toda a carne a verá, pois a boca do Senhor o disse. O versículo 10 e 11 diz: eis que o Senhor Deus virá com poder e o seu braço dominará, e eis que o seu galardão está com ele, e diante dele a sua promessa. Como pastor, apacentará o seu rebanho, entre os braços recolherá os cordeirinhos e os levará no seio, as que amamentam ele guiará mansamente. Cristo Jesus, o pastor das ovelhas. O Senhor consolaria, o Senhor cuidaria deles como pastor. Certamente, se eu e você estivéssemos no meio daquele povo, se eu e você estivéssemos no meio daquela escravidão, o nosso coração sentiria profundamente, e nós até mesmo duvidaríamos do que Deus está propondo. Mas na sua sabedoria, Deus diz: eu não só estou propondo algo através do profeta Isaías, mas vou dizer para vocês, em outras palavras, Deus diz assim: vou dizer para vocês quem está propondo. E o Deus que está propondo é o Deus que não pode falhar. E daí o restante do capítulo de Isaías, do versículo 12 ao versículo 31, Isaías trata da majestade do Senhor, do poder deste Deus, que disse que levantaria um precursor antes de Cristo Jesus, João Batista, que disse que levantaria o Messias para libertar toda a nação. E agora vem as credenciais desse Deus. Quem é o Deus disposto a fazer isto? E é precisamente sobre isso que eu quero falar nessa manhã. Por isso que eu peço a você que fique com o texto aberto e trabalharemos do versículo 12 até o versículo 21. Deus, o ser sobre tudo e sobre todos. Deus, o ser sobre tudo e sobre todos, é o suficiente Criador. Olha o verso 12 a 14. Quem na concha de sua mão mediu as águas e tomou a medida dos céus a palmos? Quem recolheu na terça parte de um éfa o pó da terra e pesou os montes em romana e os outeiros em balanço de precisão? Quem guiou o Espírito do Senhor, ou como seu conselheiro o ensinou? Com quem tomou ele conselho para que lhe desse compreensão? Quem o instruiu na vereda do juízo? Ele ensinou sabedoria, ele mostrou o caminho do entendimento. Levantai ao alto os olhos e vede. Quem criou essas coisas? Aquele que faz sair o exército, o seu exército de estrelas, todas bem contadas, as quais ele chama pelo nome, por ser ele grande em força e forte em poder, nenhuma delas vem a faltar. Estas são as credenciais de Deus, o Deus Criador. Deus é o Deus de eternidade em eternidade. O seu ser é infinito, o seu ser é perfeito, ele é imenso, ele é absoluto, ele é sapientíssimo, ele opera todas as coisas segundo o conselho da sua santa vontade, ele opera conforme o seu poder e a sua majestade. Foi ele quem criou todas as coisas, foi ele que fez todo o universo. E ele começa a dar então as credenciais daquele que cumpre o poder da sua palavra. E foi com o poder da sua palavra que ele criou todo o universo. Vejamos, irmãos, Gênesis, capítulo 1, Deus disse: haja luz. E o que aconteceu? Houve luz. E Gênesis começa a descrever como Deus ordenava e as coisas aconteciam. Disse Deus: haja firmamento no meio das águas e separação entre águas e águas. E assim se fez.
Disse Deus: ajunte-se as águas debaixo dos céus num só lugar, e apareça a porção seca. A Bíblia diz: e assim se fez. Disse Deus: produza a terra relva, ervas que deem sementes e árvores que deem os seus frutos, segundo a sua espécie. E a palavra de Deus diz: assim se fez. A palavra de Deus é certa. E como diz o versículo que nós lemos, ela não se perderá, mas ela dura eternamente. Por isso nós podemos crer nas promessas e nas credenciais desse Deus. Deus disse mais: haja luzeiros no firmamento, para fazerem separação entre o dia e entre a noite, para as estações, para os dias, para os anos. Sejam luzeiros no firmamento para iluminar a terra. E a Bíblia diz: e assim se fez. Povoem-se as águas de enxame de seres viventes sobre os animais segundo as suas espécies, e produza a terra seres viventes conforme as suas espécies, animais domésticos e répteis. E assim se fez. Nesses últimos dias nós pudemos ver a força desse Deus através de 3 grandes furacões que atingiram a América. Quando nós olhamos para esses furacões, imagino aqueles que lá estiveram e sofreram de perto, nós nos assustamos com a força desses furacões, mas a Bíblia diz que foi Deus que criou. Para Deus, esse furacão, uma leve brisa para o refrescar. Deus assim faz. É assustador, mas é ao mesmo tempo bonito ver como Deus trata toda a natureza, ver como o Deus que criou toda a natureza administra e trabalha nela. Quando olhamos para Deus na perspectiva correta, quando olhamos para Deus segundo a sua grandeza e o seu poder, nós vemos que a criação é insignificante diante da grandeza desse Deus. Quando olhamos para o homem e ao mesmo tempo olhamos para todo o vasto universo, quando olhamos para nós e vemos as grandezas das galáxias e tudo que Deus fez, nos sentimos insignificantes. Ele é o Deus Criador, Ele é o suficiente Criador, e Ele pode manter todas as suas promessas. O texto prossegue dizendo que o Deus, o ser sobre tudo e sobre todos, é o majestoso e onipotente Senhor. Versículo 15, 17, 21, 22, 23, 24, nós voltamos ao texto e vemos: eis que as nações são consideradas por Ele como um pingo que cai de um balde, como um grão de pó na balança. As ilhas são como um pó fino que se levanta. Poeira. Todas as nações são perante Ele como nada. Ele as considera menos do que nada, como um vácuo. Ele é quem reduz os príncipes e torna em nulidade os juízes da terra. Mal esses juízes foram plantados, mal esses juízes e esses reis foram colocados, mal foram semeados, mal se arraigou na terra o seu tronco, já se secam. Quando um sopro passa por eles, eles são como palha. Acaso não sabeis? Porventura não ouvis? Não vos tem sido anunciado desde o princípio, ou não atentastes para o fundamento da terra? Ele é que está assentado sobre a redondeza da terra, cujos moradores são como gafanhotos. É Ele quem estende os céus como cortina e os desenrola como tenda para neles habitar. O homem não consegue entender toda essa grandeza. Vou contar uma ilustração que certamente vocês já conhecem. Roda aí, pela internet. Mas é pertinente para o momento.
Um garoto perguntou ao pai: pai, qual o tamanho de Deus? E naquela hora estava passando um avião. E o pai diz: olha para o avião. Deus é daquele tamanho. Não dava quase para ver. E o menino disse: é pequeno. É pequeno. Logo em seguida o pai o leva a um aeroporto. E chega bem pertinho de um avião. Um grande Boeing. E ele diz: qual o tamanho desse avião? E o menino diz: é grande. É muito grande. Esse é enorme. O pai então disse: assim é Deus. O tamanho vai depender da distância que você está dele. Quanto mais perto você estiver dele, quanto mais você conhecer a Deus, quanto mais você conhecer o ser de Deus, maior ele será na sua vida. Certamente essa ilustração não diz tudo a respeito do ser de Deus, e ela é até mesmo pobre, para ilustrar a grandeza e o poder de Deus diante daquilo que nós já lemos até agora na sua palavra. Mas nos ajuda a compreender um pouquinho. Deus possui em si mesmo toda a vida e toda a glória. Ele é o único todo suficiente em si e para si. Por essa razão ele reina poderosamente sobre toda a terra e sobre todas as criaturas, sujeitando-as conforme a sua vontade e exercendo sobre elas o seu poder pleno, soberano. É ele quem eleva reis. O ditador da Coreia do Norte é poderoso? Não. Deus o derruba com um teco da sua mão. O presidente ou os presidentes dos Estados Unidos que ocuparam a Casa Branca até hoje foram homens poderosos? Não diante da majestade de Deus, se comparado com Deus. Foi Deus quem os colocou. Por isso, irmãos, nós precisamos olhar para os reis, nós precisamos olhar para a terra, nós precisamos olhar para os governantes e saber que através da nossa oração, Deus pode levantar homens, ou Deus pode retirar homens do poder, porque isso está nas mãos de Deus. Quantos e quantos reis assumiram posições na terra? Quantos impérios se ergueram na história? E hoje, muitos nem se lembram dele mais. Poderíamos falar de vários desses impérios que caíram. Reinos que eram pujantes, reinos que se levantaram e de repente caíram. Não mais existem. O seu líder não tem mais poder ou está morto, mas Deus continua majestoso e onipotente, reinando sobre todos os reinos. Algo mais o texto nos mostra a respeito desse Deus que é capaz de fazer promessas e cumprir. O Deus, o ser sobre tudo e sobre todos, é o Deus incomparável. Depois de nós analisarmos esses atributos de Deus e a forma como Deus é, nós começamos a olhar para Deus e dizer: é incomparável. Não dá para comparar. E o próprio Deus diz: com quem comparareis a Deus? Ou que coisa semelhante confrontareis com Ele? O artífice funde a imagem, o ouvires a cobre de ouro. O sacerdote idólatra escolhe madeira que não se corrompe e busca um artífice perito para assentar uma imagem esculpida que não oscile. A quem, pois, me comparareis para que eu lhe seja igual, diz o santo. Há da parte de Deus um desafio aqui, irmãos. Com quem me comparareis? Os deuses babilônicos e outros deuses eram feitos por mãos humanas. Aqueles deuses eram imagens esculpidas por mãos de homens hábeis, porém essas imagens não tinham vida, essas imagens não tinham ação. Como já dissemos, só Deus possui vida em si mesmo e de si mesmo. Uma imagem
pode ser manipulada ao bel prazer do homem. Uma imagem pode ser colocada aqui ou ali. E alguns até penduram imagens de cabeça para baixo para fazer a imagem sofrer, como se isso trouxesse algum efeito. Deus é o Espírito puríssimo, invisível, sem corpo, sem membros, sem paixões, e por esta causa Ele é incompreensível à nossa mente humana. Sendo assim, não há como reproduzi-lo como imagem, não há como o adorar como uma imagem. Deuteronômio 6,4 afirma: ouve Israel, o Senhor vosso Deus é o único Senhor. Jeremias 10,10 nos diz: mas o Senhor é verdadeiramente Deus, Ele é o Deus vivo, o Rei eterno. Do seu furor treme a terra, e as nações não podem suportar a sua indignação. Já em Timóteo nós vemos assim: ao Deus eterno, imortal, invisível, Deus único, honra e glória pelos séculos dos séculos. Amém. Ele é o Deus incomparável. Suas palavras são dignas de confiança. Deus, o ser sobre tudo e sobre todos. Não sei se é para eu acabar, mas bom. É o Deus que apacenta e cuida do seu povo. Aí nós olhamos para o retrato desse Deus. Nós olhamos para a forma como esse Deus é e a maneira como Ele se comporta, e a gente olha e diz assim: então eu não tenho chance diante de um Deus desse. Ele é tão grandioso, Ele é tão puro, Ele é tão majestoso, que eu não consigo nem chegar perto dele. Não é assim que acontece? Quando os homens são colocados em determinadas posições, e para você chegar até uma determinada pessoa, você tem barreiras, e às vezes você nem consegue chegar. Mas com Deus não é assim. Nós temos acesso a Deus. Ele é o Deus que cuida, Ele é o Deus que apacenta, Ele é o Deus que visita o meu e o seu coração. E por isso Isaías deixa registrado: porque pois dizes, ó Jacó, e falas, ó Israel, o meu caminho está encoberto ao Senhor, e o meu direito passa desapercebido ao meu Deus. Já falou assim? Parece que Deus não está me ouvindo. Parece que Deus não está presente. Parece que eu não consigo ter acesso a esse Deus. Isaías responde: não sabes? Não ouvistes que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fatiga, não se pode esquadrinhar o seu entendimento. Esse Deus faz forte ao cansado. Esse Deus multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Isaías faz uma metáfora: os jovens se cansam e se fatigam, e os moços de exaustos caem. Ele mostra assim: jovem tem vigor, jovem tem força, mas eles caem, eles desanimam, eles querem dormir até 1h da tarde, porque estão cansados. E a Bíblia diz: mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm, não se cansam, caminham e não se fatigam. Apesar de todos os atributos de Deus, apesar de toda a grandeza do Deus de Israel, o nosso Deus não é um Deus distante. Todas as coisas estão patentes e manifestas diante dele. Nada, absolutamente nada, passa desapercebido do nosso Deus. E para isso nós nos lembramos do Salmo 139 e vemos que esse Deus é o Senhor que nos sonda e nos conhece. É o Senhor que sabe quando nos assentamos e sabe quando nos levantamos. É o Senhor que esquadrinha o nosso andar. É o Senhor que vê o nosso deitar. É o Senhor que conhece todos os nossos caminhos. E o Salmo chega a dizer: ainda a palavra não me veio à boca, e tu, Senhor, já a conheces toda. Tu me cercas por trás e por diante, e sobre mim, pões a tua mão. De novo, né? Tal conhecimento
é maravilhoso demais para mim, é sobremodo elevado. Não posso atingir. Deus sempre trabalhou em prol daqueles a quem escolheu e ama. A todo mundo olhando para lá, e eu vou repetir: Deus sempre trabalhou. Deus sempre trabalhou em prol daqueles a quem escolheu e ama. Israel achou que estava sendo esquecido, pensavam que Deus estava cansado, pensavam que Deus estava dormindo, pensavam que Deus não podia mais interferir, que Deus não podia mais intervir. Mas o nosso Deus não cochila, o nosso Deus não dorme, o nosso Deus está atento a todos e a todos. O nosso Deus está atento ao povo de Israel e não o deixou abandonado. O nosso Deus está atento àqueles que nele creem hoje. Quando nós lemos no texto a frase, renovam as suas forças, e nós investigamos lá o verbo hebraico traduzido por renova, quer dizer mudança de força. Literalmente, Deus faz uma mudança de força na minha e na sua vida. Quer dizer que Deus muda para melhor. Quer dizer que Deus troca uma coisa velha por uma coisa nova. Aquele que está com o Senhor tem mudança de força. É como se você estivesse andando com um motor de Fusquinha e agora coloca um motor de Ferrari na sua carroceria e você vai espertamente andando por aí, porque Deus está com você e Ele está renovando as suas forças. Deus é assim. Os que esperam nele são renovados. Os que esperam nele têm a estabilidade de Deus. Os que esperam nele conseguem ir mais adiante, conseguem os seus objetivos. Como esse texto fala a minha vida prática hoje? O que esse texto tem a ver conosco que vivemos no século 21? Quero desafiar você a olhar pelo menos para 3 versículos somente e vamos encerrando. Primeira coisa, a quem, pois, me comparareis? Versículo 25. Aquele povo estava muitas vezes comparando a Deus, comparando Deus aos deuses babilônicos. E muitas vezes aquele povo, muitas vezes, eles foram atrás de deuses de mentira. A Bíblia diz que o verbo se fez carne. Esta promessa de Isaías aconteceu. O verbo se fez carne e habitou entre nós. A Bíblia diz que nós vimos a glória de Cristo Jesus, glória como do unigênito do Pai. Jesus veio, morreu por mim, morreu por você. Jesus nos resgatou do império da morte e nos deu vida. Aquele que é servo do Deus verdadeiro não pode trocar ou comparar esse Deus com outras coisas. Sabe, irmãos, muitas pessoas gostariam de ter o privilégio que nós temos, o acesso ao Senhor dos Senhores, pelo rico e novo caminho pavimentado por Cristo Jesus, e não tem. E muitos que estão assentados nas igrejas, ouvindo a respeito deste Salvador maravilhoso, tem trocado Deus, tem trocado Cristo Jesus pelos pequenos prazeres que o mundo oferece. Não tem deleite, não tem prazer na presença de Deus. Quando você troca Cristo por pequenos prazeres mundanos, você está comparando Ele a outro Deus. Quando você abre mão do seu Senhor maravilhoso e todo-poderoso, você está o comparando a outros deuses. Mas outro Deus o levará à ruína. Você terá momentos difíceis com o outro Deus que você está abraçando. Você entende isso? Você percebe isso?
Verso 27. Você precisa parar de reclamar. Verso 27. Uma outra aplicação para a nossa vida. Porque, pois, dizes, ó Jacó, e falas, ó Israel, o meu caminho está encoberto ao Senhor, e o meu direito passa desapercebido do meu Deus. Irmãos, o povo de Deus reclama muito. O povo de Deus murmura muito. O povo de Deus toda hora acha que Deus não está dando atenção a ele. O texto nos afirma que Deus é o Deus que não se cansa e nem se fatiga, e nós ficamos muitas vezes o tempo todo achando que Deus não está vendo as coisas e que Deus não está vendo o meu direito. Deus está contemplando a sua vida e a minha vida, sim, a cada instante. Pense nesse Deus. Ele mesmo disse em Isaías capítulo 49, 15: acaso pode uma mulher esquecer-se do filho que ainda mama, de sorte que não se compadeça do filho do seu ventre? Mas ainda que esta mulher viesse a esquecer dele, eu todavia não me esquecerei de ti. Eis que nas palmas das minhas mãos te gravei, e os teus muros estão continuamente diante de mim. Deus não irá te abandonar. Assim como Ele cuidou do povo no passado, Ele cuida do seu povo hoje. Jesus disse que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos, e Ele ainda deu o seu Santo Espírito para habitar em nosso coração. Apesar de Deus cuidar de todo esse vasto universo, Ele tem um tempo especial para o contrito e abatido de coração. Ele tem um tempo especial para mim e para você. Por último, o verso 28. Você precisa conhecer mais o Deus que você diz servir. Não sabes, não ouvistes que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fatiga, não se pode esquadrinhar o seu entendimento. Às vezes eu acho, ou melhor dizendo, às vezes eu tenho a certeza que muitos cristãos estão sofrendo e padecendo por não conhecer ao Deus que dizem servir. Eu explico melhor. Quanto tempo você tem de convertido? E você vai pensar aí, X anos, X meses. Já leu a Bíblia toda? Já teve contato com toda a Bíblia? Você tem passado momentos de oração a sós, buscando a face e a direção de Deus nas suas decisões e atividades diárias? Irmãos, nós não conhecemos o Deus a quem servimos, e por isso muitas vezes nós andamos cabisbaixos e cheios de problemas. O profeta Oséias nos faz um apelo: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Como a alva, a sua vinda é certa, Ele descerá sobre nós como a chuva seródia que rega a terra. Só para você pensar, conheça esse Deus. Jesus está voltando. E nós queremos ir para o céu com Ele. Se eu perguntar a cada um aqui, você quer ir para o céu com Cristo Jesus? E certamente você vai levantar a mão e vai dizer, eu quero. Mas em seguida eu posso te fazer uma pergunta desconcertante. Você moraria com alguém que você não conhece? Você moraria com alguém que você não conhece? Você moraria eternamente com um desconhecido? Prossigamos em conhecer o nosso Deus. Meu irmão, minha irmã, cuide da sua vida espiritual. Conte conosco, pastores desta igreja, para te ajudar. Conheça mais a Deus. E juntos, e sozinho, individualmente ou coletivamente, você experimentará grandes coisas da parte do Senhor. Que Ele nos dê graça, que Ele nos abençoe, que Ele nos fortaleça nesse sentido.